Se você chegou nesse vídeo pensando que ia ver uma pessoa milionária que acumulou muitas riquezas, te digo que esse vídeo não é para você. Agora, se você chegou nesse vídeo esperando escutar um diálogo, um bate-papo real, então fica comigo que nesse vídeo a gente vai falar sobre a minha vida financeira, sobre a sua vida financeira, entender as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia e o que a gente pode fazer para melhorar, para ter um pouco mais de dignidade de vida, o que vale a pena realmente, às vezes, nas nossas escolhas no dia a dia, fazer e o que não vale a pena fazer. Não que eu vou te falar para você uma verdade absoluta, mas vamos trocar ideias, conhecer melhor um ao outro. Eu criei esse canal com o objetivo de aprender mais sobre finanças e, de alguma forma, compartilhar isso para outras pessoas. Mas não é tão simples, né? Às vezes a gente acaba desanimando, tem alguns problemas, algumas dificuldades no nosso dia a dia, a gente acaba deixando às vezes de lado, ou às vezes acaba se questionando se realmente faz sentido fazer isso. Mas eu estava pensando, refletindo sobre os objetivos de realmente ter criado esse canal e falei, poxa, realmente vale a pena continuar? Porque eu pensei comigo, pô, é legal ter um canal, às vezes um canal estourado, um canal que eu consigo até obter uma renda através daquele canal. Mas eu pensei comigo, poxa, mesmo se eu não conseguir isso, o meu objetivo é aprender mais sobre finanças. Eu pensei em fazer um canal sobre outras coisas, como, por exemplo, um canal de culinária. Eu gosto de cozinhar, gosto de fazer algumas coisas, as pessoas às vezes elogiam, então eu falei, poxa, eu poderia fazer um canal sobre isso. Também pensei em fazer um canal sobre música. Eu toco violão, guitarra, contrabaixo. Pensei, mas eu falei, poxa, eu preciso aprender mais sobre finanças. Eu preciso aprender mais sobre esse assunto que é tão importante na nossa vida. Então eu falei, poxa, eu vou criar um canal sobre finanças, porque para mim poder fazer o vídeo, eu vou ter que, de alguma forma, correr de atrás de aprender, correr de atrás de entender melhor como que funcionam essas coisas. Então vai ser uma forma de eu me forçar a ter mais conhecimento. E realmente, de certa forma, tem funcionado para mim isso. Porque desde que eu criei o canal, eu comecei a me policiar mais com relação a algumas atitudes minhas, alguns gastos que eu faço ou que às vezes penso em fazer. Igual o último vídeo que eu postei era sobre se valia a pena comprar um carro de 20 mil ou um carro de 100 mil, o que vale a pena, os gastos que a gente tem com esse tipo de mudança. E realmente isso é uma realidade na minha vida, porque conversando com a minha esposa a gente pensava, será que vale a pena a gente trocar de carro? Será que vale a pena a gente comprar um carro novo ou comprar um carro mais caro? Só que, parando para analisar, eu vi que não iria valer a pena pra gente isso. Ainda mais nesse estágio da nossa vida que a gente tá, porque a gente já tem outras prioridades, como por exemplo a nossa casa. E entrar em um financiamento de um carro que a gente teria que pagar aí, às vezes, sei lá, R$ 2.000 só de parcela, mais as outras coisas como o seguro, como o IPVA, os outros gastos que um carro mais caro tem, manutenção. Pensando em todas essas coisas, eu falei, pô, não é prioridade na nossa vida fazer isso. E isso é algo que esse canal de alguma forma tem me ajudado, porque eu tenho visto o que às vezes vale a pena e o que não vale a pena, deixando claro que isso não é uma regra geral, não é algo que você precisa fazer, é algo que você precisa entender na sua vida e ver, pô, será que vale a pena eu tomar determinadas escolhas? Será que vale a pena eu comprometer as minhas finanças com isso ou com aquilo? Porque no final das contas, o que mais importa, pelo menos para mim, é ter tranquilidade, saber que as minhas finanças não estão totalmente comprometidas.
porque às vezes as pessoas fazem contas, contas, contas e mais contas, aí cai o pagamento, já acabou todo o pagamento, e aí tem o próximo mês que tem que vir, e a pessoa entra em mais e mais contas, aí acaba tendo que fazer empréstimos e eu sei como que é isso. Eu não recomendo para ninguém ter que fazer um empréstimo, ter que ficar com dívidas de cartão de crédito. Depois que eu comecei o canal, graças a Deus e graças aos aprendizados, também a ajuda da minha esposa, eu fui de atrás de quitar essas dívidas que tinha, sobre dívidas de cartão de crédito. Eu também já cheguei a trabalhar por conta, aí eu abri o meu MEI, né? E aí tinha as parcelas que tinham que pagar todo mês, né? E algumas acabou atrasando, e daí veio aquela dívida, e às vezes ficava aquilo lá postergando para depois, e eu procurei acertar todas essas coisas para saber que, poxa, pelo menos essas dívidas que eu tinha, eu já não tenho mais. Agora eu preciso me programar para o quê? Para ter uma reserva de emergência, para conseguir investir, para conseguir ter essa tranquilidade de saber que, poxa, se acontecer alguma coisa comigo, alguma coisa com a minha esposa, a gente tem uma certa tranquilidade. A gente não está com nossas finanças completamente comprometidas. Então, esse é um vídeo de bate-papo mesmo. Não foi algo, nossa, super pensado, um vídeo mirabolante. É realmente trocar essa ideia com você que tem esse interesse de realmente melhorar as suas finanças, realmente talvez ir para um outro patamar de vida. Porque muitas vezes as pessoas querem, às vezes, alguns bens, mas aquilo não é essencial para a vida dela, não é essencial às vezes para a paz de espírito dela. Muitas vezes as pessoas entram em dívida só para impressionar as pessoas, compram um carro novo só para impressionar, para poder chegar num lugar e falar, nossa, fulano de tal trocou de carro, ou então compra uma roupa mais cara, um tênis mais caro, e graças a Deus eu não tenho isso no meu coração. É lógico que todo mundo quer, né, ter um certo conforto, ter coisas boas, né? Isso eu não acho errado. Eu acho que a gente deve buscar o melhor para nós, mas também a gente deve se policiar e entender o que as nossas finanças nos permitem e o que não nos permitem, porque que adianta você passar vários e vários anos da sua vida esbanjando, gastando, e chega um momento que, sei lá, às vezes você perdeu o seu emprego e começa a entrar em dívidas atrás de dívidas, começa a ter problemas até mesmo familiares, porque quando você não tem um dinheiro ali, às vezes nem sequer para se alimentar, para pagar água, luz, pagar a internet da sua casa, começa a criar, de certa forma, problemas. Você mesmo se sente mal por não estar conseguindo arcar com aquelas coisas. Então, eu aconselho a quem, assim como eu, também está tentando melhorar de vida, tomar bastante cuidado com os gastos que a gente faz, com as dívidas que a gente acaba fazendo na nossa vida. Eu queria saber de vocês, como que anda a vida de vocês. Vocês têm já uma reserva de emergência? Vocês têm investimentos? Como que tá as dívidas? Vocês já conseguiram quitar todas as dívidas? Vocês ainda têm algumas dívidas? No meu caso, a principal dívida que teria, assim, seria a da minha casa, né, que é uma casa financiada, mas até mesmo por conta disso, né, por conta do canal, é uma das coisas que eu penso em futuramente, quando for juntando dinheiro, fazer a amortização, né, já para diminuir essa dívida e ter mais tranquilidade até mesmo nisso. Você que tem interesse por esse tipo de conteúdo, que também está buscando uma forma de se organizar, você se inscrevesse aqui no canal, você deixasse um comentário, deixasse um like, para que a gente crie, de certa forma, essa comunidade. Eu não quero ser aquele cara que fica fazendo os vídeos motivacionais, que banca ser nossa, eu consegui juntar 1 milhão, como você faz para juntar 1 milhão, sendo que eu mesmo não tenho 1 milhão na minha conta, quem dera eu tivesse isso. Então, espere aqui nesse canal você ter sinceridade.
Eu já fiz alguns vídeos sobre a questão mais motivacional, sobre como a gente deve, às vezes, ter o nosso estado mental, que também faz parte disso. Mas a ideia sempre foi trazer vídeos reais, não fazer promessas milagrosas, porque eu sei que não é assim. Pra gente que tem uma realidade, às vezes trabalha com carteira assinada, você não tem aquele salário que você consegue fazer 1001 coisas, que você consegue investir, investir 5.000 reais por mês. A ideia é construir aos poucos. Eu conto com a ajuda de vocês e fiquem todos com Deus. Abraço e até o próximo vídeo.